O Apocalipse fala muito do Pai, do Filho e do Espírito. E sempre teve uma confusão nesse negócio de trindade. Porque quando fala trindade, para quem não conhece, ele pensa que você crê em 3 deuses. A gente que vem aprendendo isso desde o início, de uma maneira colocada por teólogos de antigamente, também não sabe como definir muito. E ela não tem muita definição, a Bíblia não se preocupa muito com isso, em definir se existe essa trindade, se não existe, quem é e quem faz parte. O termo trindade surgiu porque um cidadão chamado Sabélio dizia que o Filho não era o Pai não era o Filho, o Espírito não era nenhum dos dois, e que uns eram humanos, outros eram divinos, e aí começou aquela briga. E o Tertuliano defendeu, e pela primeira vez no concílio usa o Deus Trino. Aí consolidou-se a doutrina, ficou, e ela veio muito sempre pregada sem alguém examinar o que era, quem era. Aí começaram a se tirar suposições, que Elohim, lá na criação, quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, diz que é plural, porque está façamos e porque está Elohim. A gente tem que concordar com o plural, porque façamos realmente é plural. Mas, mais acuradamente, a gente vai entender que esse plural é de 2 e não de 3. Porque Elohim, tirando façamos o verbo, o Elohim, que é o substantivo, a palavra Deus, usada sempre no plural, sempre foi usada assim para mostrar a majestade, a grandeza, o poder de Deus. Como é que a gente prova isso? Isso eu estou repassando o começo da apostila, que nós estamos no final. Se você ler aí, você acha isso. Como é que nós comprovamos isso? Porque quando Deus fala com Moisés, ele diz para Moisés, eu te farei Elohim na frente de Faraó, e Arão será o teu profeta. Moisés era um. Elohim foi usado da mesma forma no plural. A tradução nossa diz assim, eu te farei Deus, na tradução em português. Você vai ser como Deus para os egípcios, e Arão será o teu profeta. Então, aí comprova que o plural é majestoso, e não de pluralidade de mais de uma pessoa. Depois, constatando o que Moisés fez, afirma-se que Moisés era um homem de grande valor, respeitado em toda a terra do Egito e por todo o mundo. Era esse o significado de Elohim. Aí saiu disso, que é o versículo mais forte para 3 pessoas. A gente entra no Novo Testamento e começa o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos interpretações várias. A primeira questão é, se ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esperava que não se repetisse a ordem, mas que se usasse os nomes, que eu batizasse em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, pronunciando o nome. Já foi a primeira confusão. Aí procuraram, para o Pai acha-se o nome, está aí na frente, Jeová. Para Jesus acha-se o nome, Jesus. E para o Espírito Santo? Alguns quiseram pôr o Consolador, mas Consolador não é nome, é função. Jesus era nome, A função é Salvador. Jeová é o nome, a função é o Criador. O Espírito Santo não teria nome. Por esta razão, convencionou-se usar a forma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais à frente, lá em Atos, nós temos o batismo em nome de Jesus. O nome de Jesus, é Jesus Cristo. Então eles pegaram, alguns que queriam defender que o batismo não era no nome porque não tinha os 3 nomes, não podia usar a fórmula que a igreja usava, Quem usou a fórmula disse que usou a fórmula porque Jesus mandou e Jesus é o maior. É como se eu dissesse, olha, o pai dessa cidade é o João, o filho é o Ari e o outro cidadão, o Consolador, é o Carlos. Você vai lá e compra em nome do Pai, do Filho e do Consolador.
Então eles entenderam que isso poderia ser uma ordem para batismo, dado o fato de não se achar um nome para o Espírito Santo. Alguns recusaram, não, tem que batizar em nome do Senhor Jesus, porque Senhor é Deus, né? Jesus e o Cristo, que tem o significado de ungido e de Messias, e completa ali uma trindade, completa ali uma obra trina. E fizeram. E começaram a brigar por causa disso. Brigar a ponto de se excomungarem, de se dividirem, e ficou. Mas nunca ninguém procurou saber o que dizia a Bíblia a respeito de cada situação. Então nós vimos o nome do Pai, nós vimos o Pai com toda a autoridade, como soberano, como Deus, como Criador. Depois nós vimos quem era o Filho, né? Nós vimos que Jesus disse, o Pai é maior do que eu, né? Nós vimos que Deus disse, tu és meu filho amado, hoje eu te gerei. Se foi gerado, não estava lá no iniciozinho, pode ter saído, mas foi criado, é filho. Não é criado como criatura, mas foi gerado, por isso é divino. E viemos descobrir depois quem era, estamos tentando descobrir quem é o Espírito Santo. Se eu disser que Deus é Deus totalmente, que Jesus é Deus totalmente, e que o Espírito é Deus totalmente, querendo ou não, eu tenho 3 deuses. Porque eu fiz 3 seres divinos, com o mesmo poder, a mesma glória, a mesma função, sem hierarquia. Mas a Bíblia não ensina que não há hierarquia. A Bíblia diz que Deus, o Pai Criador, Jesus, o nosso Senhor, e o Espírito Santo, por sua vez, o Consolador, que nós vamos descobrir hoje quem é o Espírito Santo. Quando Jesus ora em João 17, ele diz, e o mandamento é esse, que creio em ti como o único Deus, e no seu Filho a mim como quem tu enviaste. Não tem 2 pessoas. Nós nunca vamos achar 3 pessoas. No céu, na revelação, no finalzinho, a gente vai ver Apocalipse, tem o que está sentado no trono e o que está à destra. Não tem a terceira pessoa. São 2 pessoas. Sempre que tivermos envolvimento de adoração, vai ser para 2 pessoas, Pai e Filho. Qual que é o problema disso? Porque isso é um pouco confuso. Eu estou fazendo um resumo dos resumos. O problema aí é você adorar um ser que não deve ser adorado. Um terceiro ser. A Bíblia não ensina a adorar o Espírito Santo. Ela ensina a adorar Jesus e Deus. E também te ensina que você só adora Deus adorando Jesus. Você não pode fazer uma coisa sem a outra. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega, eu sou o caminho. Não tem adoração do Espírito Santo. E nós vamos tentar descobrir hoje por que lendo. De novo eu repito, eu não quero te convencer. Eu não quero que você creia como eu creio, né? Eu só quero que você leia e faça a dedução. Aqui, no 18, da apostilinha aí. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui nesse versículo, Jesus aprova a sua divindade. Nós temos que fazer uma deduçãozinha gramatical do seguinte: eu não posso dizer que Jesus é Deus, porque Deus é uma pessoa, é o Pai. Quando a gente quando fala, as pessoas, os irmãos quando falam, alguns, né, não todos, mas a maioria da igreja, ela não fala porque crê em 3 deuses. É lógico que ela crê em um Deus. A gente sabe disso, mas quem ouve diz, esse camarada é idólatra, tem 3 deuses, arrumam confusão. Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus. Consequentemente, é divino. Ele é divino. Só que é ele que comanda tudo, porque o Pai deu tudo a ele. Então essa é a diferença. Se você disser que Deus é Deus, Jesus é Deus, você tem 3, queira ou não queira, você tem. Até quando Jesus chegou, o jovem rico chegou, Jesus falou, bom mestre, o que eu te fazer para herdar a vida eterna? Bom é Deus. Ele deixou bem claro. Separou. Então nós temos que separar isso. Deus é um substantivo. Divino é um adjetivo que dá qualidade.
Então Jesus é divino porque é filho de Deus. É como você quando tem o teu filho. Ele é menor que você, mas nem por isso ele é menos ou mais. Ele é humano tanto quanto você. Nós precisamos separar essa hierarquia para não criarmos mais deuses. Aí nós teremos um Deus só, um só Senhor, e enquanto estivermos aqui o Consolador. Nós temos que separar bem isso. Jesus é tão divino quanto Deus. Quanto Deus, porque é filho de Deus, né? É aquela história, filho de peixe, peixinho é, né? Então, perguntas pertinentes. Qual é o nome do Pai? É Jeová. Qual é o nome do Filho? É Jesus. Para o Espírito Santo não se acha nome. Alguns, para usar, que maneja o grego, diz que é o Paráclito ou o Paracleto, como se diz em português. Em grego é Paráclito. E aí traduzem como Consolador. Mas Paráclito em grego não quer dizer Consolador. Quer dizer advogado e ajudador. Por essa interpretação, se você for procurar referência bíblica, João diz que nós temos um advogado para com Deus, que é quem? Que é Cristo Jesus. Então não dá de você fazer eles tentam dar nome, mas não é nome, é função. A Bíblia afirma que o nosso advogado é Jesus. Eles também procuram dizer que o Espírito Santo intercede. Realmente intercede, mas nós temos um único mediador. Quem é? Jesus. É Jesus, não há outro. Não há outro mediador. Então isso leva você a mais ou menos a suscitar quem é esse Espírito Santo? Porque a Bíblia menciona, ele se entristece, ele fala, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem uma função. E nós vamos tentar descobrir hoje quem é. João batizava com água e Cristo batizava com o Espírito Santo. Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 19:1-5. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se eu fosse fazer questão de 3, aqui faltaria um, porque seria em nome do Senhor Jesus Cristo. Como dizem alguns teólogos, se querem embelezar o negócio, o Senhor é Deus, Jesus é Jesus e o Cristo faz a Trindade. Não tem nada a ver. Quando eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus e todo o céu está presente. Se eu batizo em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, também está presente, porque um não é sem outro. Na verdade, não existe uma fórmula que deva ser repetida. Quando o eunuco batizou, não tem registrado fórmula. Ele pode ter pronunciado o nome do Senhor Jesus, ele pode ter dito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque na verdade não teria que se dizer nada. Teria que estar claro que quem crê no Evangelho, revelado por Deus através de Jesus para a salvação, e crê nele, cristão. Então isso é que deveria ser claro. É por isso que surgiu o credo apostólico. O credo apostólico fazia parte da igreja, você tinha que confessar que você cria em um Deus, Criador, Senhor dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho. Essa palavra unigênito, ela quer dizer único gerado da mesma espécie. Não existe outro. Não pode haver mais um. Gerado só foi Jesus, por isso ele é unigênito. Deus não criou um outro ser para representá-lo. Então, tudo isso deveria
fazer com que os irmãos entendessem, os irmãos que eu digo, o mundo todo, né, que não teria aí necessidade de pronúncia. Precisava crer em Deus. Por isso o credo. Crer em Deus, Pai, para fazer hierarquia. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho. Vai falar de Jesus Cristo, vai falar da morte, vai falar que padeceu, vai falar que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, vai falar do julgamento, que desceu ao inferno, vai indicar a história dizendo que padeceu sob a administração de Pôncio Pilatos e que virá para julgar. Então esta era a confissão que se fazia. Trocou-se isso, dá-se um manualzinho de batismo hoje em dia, né, colocando os interesses da igreja, inculca-se aquilo no cidadão e ele batiza para cumprir aquilo. Se não cumprir, então mudou-se muito. Mas a gente pode falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está representado o que é divino, o que é Deus, toda essa história de salvação que a Bíblia traz. Como quem diz em nome do Senhor Jesus Cristo também, não é? Não teria uma regra para isso, mas eles brigam por causa disso. João 14,16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavrinha é uma palavrinha que pega bastante, porque eles dizem outro Consolador, como se Jesus fosse um Consolador e houvesse um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse outro Consolador? Nós vamos descobrir agora. Quando Jesus foi ao céu, na sua ascensão, o que foi que ele disse aos discípulos? Não. Para o batismo, quando ele aparece, ele diz ide por todo mundo. E como é que ele fala? Esses sinais. E depois? E eis, o finalzinho. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Lá em João 14 ele diz: eu vou e... Tem outro Consolador. Não, antes disso. Eu vou e venho de novo para vós. Vamos ler João 14? Vamos ler para esclarecer. Veja, irmão, eu não quero que você descreia, eu quero que você raciocine. É esse o nosso objetivo. 16. Acha perto dessa parte. Eu vou e venho, não vou deixar aí órfão por essa questão. Vamos lá. Onde é que está? É o 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Tá. Esse texto pronunciado... 14:3 fala a mesma coisa. Só um pouquinho. Esse texto pronunciado por Jesus, os teólogos puseram um espaço. Ele diz, ele vai voltar no arrebatamento, mas o texto não diz nada disso. Ele diz, eu vou e venho para vós, não vos deixarei órfãos. Se ele fosse ido para voltar depois, ele teria nos deixado órfãos. Depois ele diz que vem outro Consolador, mas ali diz, eu vou e venho. Leia aí o texto mais um pedaço. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Veja, o mundo não me verá, mas vós me vereis. Ainda um pouco, eu vou e volto, ainda um pouco o mundo, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Tem mais um pedacinho que fala da presença dele entre nós, não? No 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 2 pessoas, não tem terceira. Tem mais um pedacinho? Vê lá mais um pedacinho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Onde fala da morada? Acha onde fala da morada? 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar. Morada. Eu tenho sempre a presença de 2, embora tenha indicação de um outro Consolador. O problema da interpretação é a palavra outro, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Quem é esse Consolador? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa tradução, que tradução é?
Corrigida. Por favor, uma outra tradução. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito É a do mesma, Senhor? é a mesma tradução, corrigida. Não tem nenhuma que diz o Senhor é o Espírito. Será que não tem nenhuma? Tem que trazer. Essa aqui. A sua diz assim? Então vamos lá, Luiz. O Senhor é o Espírito. Esta é a tradução do texto original grego. Ora, o Senhor é o Espírito. Ô, Hidral, na nova tradução da linguagem hoje diz: aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Tudo bem, a palavra você pode entender como logos. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Vai cair em Jesus do mesmo jeito. Mas a tradução do grego é aquela... Vê para mim que tradução é essa? Que... Não, não é atualizada. Revista e atualizada. Atualizada? Do João Ferreira, né? Só tem dele, né? Então, o texto grego preserva este artigo, definindo quem é o Senhor. Se eu fizer uma interpretação considerando esse texto, eu explico por que ele vai e vem, por que ele está comigo sempre, por que ele está em mim, por que ele não me deixou órfão, porque são 2000 anos de afastamento, né? Então eu respondo bastante perguntas. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então todas essas ações feitas pelo Consolador, ela cabe a Jesus, se eu considerar essa tradução. Vamos um pouquinho mais para frente para ver quem que é o Senhor. Todos nós com o rosto descoberto, continua lendo lá para mim, faz favor, senão eu leio aqui. Mas todos nós, com o cara descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito de quem? O Espírito do Senhor. Vamos lá. Quem é o Senhor? Vamos ler 2 Coríntios 4:5. Considerando o texto do Luiz, o Senhor é o Espírito, porque este é o que está no grego. No grego não tem omissão do artigo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Só um pouquinho aí. O Senhor é o Espírito, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É Jesus. Vamos para Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém. E mais um pouquinho. Não? Terminou aí, sabe você? E testemunha fiel e verdadeira. Ou E. A testemunha. Fiel e verdadeira. O princípio da criação. Quem é testemunha fiel e verdadeira? Quem é testemunha? Jesus. O princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:21. Ao que vencer... Meu irmão, senão eu tenho que ler aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem 2 tronos só. Não tem 3. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem que falou no Apocalipse? Quem que falou no Apocalipse? Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem revelou o Apocalipse não foi o Espírito, foi Jesus. Então são 2 pessoas. Um Espírito divino, porque é o Espírito de Deus, e o de Jesus, Pai e Filho, tem o mesmo Espírito. E é o Espírito dos 2. Então, não tem 3 pessoas. E muito menos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Existe um Pai Criador soberano, um Filho gerado e divino, Senhor de tudo, porque aprouve ao Pai dar tudo a Ele.
tanto no céu como na terra. É como se o pai tivesse de férias. Ele falou: filho, comanda aí. Ele fez o sacrifício, ele deu a vida pelos pecadores e recebe poder, todo o poder, no céu e na terra. E o Espírito Divino deles, que eles são seres celestiais, é que fala nas Escrituras, nos consolando, nos ajudando. É como ter o próprio Jesus conosco às 24 horas, como ele prometeu, considerando esta interpretação. Não considerando, eu tenho Deus lá em cima, Jesus lá em cima, longe de mim, e só uma outra pessoa, a terceira, que está aqui comigo, que é o Espírito Santo. Considerando 3. Mas a gente vai ver que no finalzinho, Jesus entrega tudo de volta para o Pai. Ele não vai ficar no comando como se pensa. Ele entrega tudo de volta. Vamos mais para frente. Pastor, ele disse também, né, se considerar que ele está lá em cima, ele vai voltar só no arrebatamento, mas ele também diz, onde tiver 2 ou 3, que ele no nome... Ali estarei eu. Ali estarei eu. Ele está presente. O nosso corpo é templo. O nosso corpo é templo do Espírito. Mas esse Espírito, no caso, como a representação de Jesus, né? Não fazendo, o importante, irmãos, é não fazermos a terceira. Tertuliano, quando defendeu isso, ele defendeu pelo interesse da igreja, ele defendeu muitas coisas boas, mas eles tinham interesse em fazer o culto ao divino, como se faz hoje. Eu não posso adorar o divino. Adoração só a Deus e só a Jesus. Porque esse Espírito que opera, que transforma, que nos ajuda a caminhar, é o mesmo Cristo, espiritualmente presente em nós. Você veja bem que Jesus, depois de glorificado, ele falou: ó, toca aqui, ó. Espírito não tem carne nem osso. Sem ele nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E ele é o autor e ele é o consumador. O consumador. A Bíblia é bem clara nisso, né? Autor e consumador da nossa fé. Diga, irmão. Aqui na parte lá do batismo, quando você fala, você não conhece quem se foi batizar, ele disse o batismo de João. Como é que João batizava? João batizava, na verdade, quando João fez o batismo, né? Ele fazia um batismo de arrependimento. E ele não usava a fórmula, porque esse batismo de arrependimento, ele era para a lavagem dos pecados, era como se fosse um ritual. E Paulo quis dizer aqui, que aquilo é batismo do Espírito, seria nada de Jesus. Paulo quis dizer que o batismo agora seria espiritual, porque viria com um poder, um derramamento de poder, para fazer o crente capaz de superar as dificuldades, porque não tinha mais a lei para reger. Mas Jesus disse, batiza, quando ele saiu, ele colocou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ficou como uma fórmula para o batismo, que não tem por que não ser usada, né? É muito mais, digamos assim, conhecida a fórmula, entendendo-se que o que precisa ser entendido é quem são essas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o batismo ser feito do agrado de Deus. Eu não posso pensar em outros seres, porque eu posso incluir ali qualquer cidadão, qualquer religião. Eu posso batizar em nome de Alá, do Buda e de um outro, né, ser qualquer. Então eu só quero que se entenda que são duas pessoas e um Espírito dos dois que opera. O outro versículo que nós teríamos bastante força para dizer que são 3, esses 3 são 1, é João 5:7 ou 5:8. Só que aquele versículo ele vem grifado, porque aquele versículo foi acrescentado na tradução de todas as Bíblias do mundo. O Martinho Lutero omitiu na tradução alemã, mas as demais Bíblias colocaram esse versículo que fala. Então esse versículo não serve como base para provar 3 pessoas. Ou é 5:7 ou 5:8. 1 João. Devaldo, e aqui ele dizia, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. 5:8. E a questão do pecar contra o Espírito. Nós também vamos chegar lá.
esse pecado contra o Espírito, ele é um tema de muita polêmica, porque eu colocaria o Espírito acima do Pai e acima do Filho. Se eu não posso pecar contra o Filho, se eu não posso pecar contra o Pai, como é que eu posso pecar contra o Espírito Santo? Esse Espírito Santo, nessa interpretação, ele é maior do que o Filho e maior do que o Pai. Então eu tenho esse probleminha, mas nós vamos chegar até lá. Vamos lá? Onde é que nós paramos? 5:7 fala assim, ó, porque são três. Vê se está entre parênteses na tua Bíblia. A parte que está grifada ou como é que a gente chama? Ou grifada, ou tem mais um jeito de falar. Entre aspas, tem em negrito. Aqui não fala, é 5:7, primeiro 5:7. Porque três são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Tá, esses três são um, não existe. Esta é a frase aumentada. Tem alguém com a Bíblia grifada aí, entre parênteses? Não tem ninguém? Entre chaves. É porque foi acrescentado e não está no manuscrito. Justamente essa parte. Isso foi na compilação da Vulgata Latina que fez esse acréscimo. É João 1 João 5:7. Só a do Luiz que está entre chaves? A de vocês não? Nossa, puxa vida. A minha está sem ninguém, está normal. Entre chaves é só atualizada, que nem é atualizada quando está no original. Não, atualizada a linguagem de hoje. É, no caso dele não. No nosso caso não. 7. Mas é só o meio do versículo, e esses três são um. Porque esses três são os que testificam no céu. O Pai e a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. Esse aí não está grifado, mas não está? Então, esta parte não tem. É 8? E os três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam. Está grifado? Também não. No seu está grifado? Não. No teu está, Luiz? O 8 não, só o 7. Mas é o 7. O 8 está totalmente também. Totalmente, então. Lá na frente da Bíblia que você tem, ela vai explicar que esses grifados são acréscimos para uma melhor compreensão do texto, que não deveria ter, mas tem. Só para dizer que esse versículo não serve para defender a Trindade. Se você for pegar, procure outros. Se você quiser defender, procure outros, menos esse. Esse aí não serve porque ninguém aceita. Vamos voltar. E o pecado contra o Espírito Santo? Nós vamos chegar lá. Atos 1,16. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pega aí para mim, Salmo 41, 9. Eu pus aqui, mas eu quero que você leia. Aqui diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Acha aí os Salmos. 41, 9. Você só tem corrigido, irmão. Acho que vou começar a dar a Bíblia de presente para vocês, hein? Tem que ter contemporânea, atualizada, corrigida, a viva, a morta, de linguagem de hoje, linguagem. Temos que ter várias traduções. Ó, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Certo. Agora alguém me lê Atos 1,16, por favor. Outra pessoa, sem ser o Charles Brown. Fica com esses versículos na mão aí, Charles Brown, para você não perder. Eu quero que leia o Atos 1,16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, o Espírito Santo que disse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Certo. Quem que predisse pela boca de Davi, irmão Samuel? O Espírito Santo. O que ele predisse, Charles, lê aí. O 41, Salmos 41. 41. Você desmarcou? Então vamos lá, meu irmão. Ó, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Certo. Agora alguém me lê João 13,8 para ver quem é que falou isso. João 13,8. João do Evangelho. 13,8 disse-lhe Pedro: nunca lavarás. Não, fica você de fora, irmão. Fica você de fora.
Um outro irmão lá, ninguém quer participar? João 13, 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra isso. Aí o resto. O quê? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos ler o resto. Diante. Terminou aí? Agora vou digo. Não, é até o 18, 19 também? Tá, não, só até o 18. Desculpa. Tá. Lá na boca de Davi, quem foi que falou? O Espírito Santo. Atos diz que convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo falou pela boca de Davi a respeito de Judas. Quem diz isso? Isso era uma profecia. Quem é que diz isso no Novo Testamento? Jesus. É Jesus. O mesmo Espírito. Para entender que Jesus uma pessoa, Deus uma pessoa com o mesmo Espírito divino. Não três pessoas. Na tradução, todas elas concordam, não tem nenhuma diferente, mas tem uma tradução que eles acrescentam alguma coisa. Porém, quem disse lá na boca de Davi foi o Espírito. Isso é uma profecia que iria se cumprir, teria que se cumprir. No Novo Testamento, quem fala é Jesus. Quem seria... Não, nós vamos entrar nesse assunto agora. Agora daqui, nós vamos lá. Ó. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Diante dessas evidências, podemos afirmar que o Espírito Santo é Jesus. Porque quando Davi profetizou que isso aconteceria. E seria dito pelo Espírito Santo e teria que acontecer. Quem pronuncia essas palavras é Jesus. E acontece isso. Mas nós temos a questão do outro Consolador. Vamos lá para João 14, 6 a 18. Quem seria o outro Consolador? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que eu fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma pausa. O que Jesus disse para os discípulos? O mundo não pode receber. O Espírito da verdade. Era ele. Que o mundo não pode receber. Mas, o que diz ali? Porque não o vê nem o conhece. Mas vós? Conheceis. Vós? Conheceis. Não tem um O aí na frente? Conheceis. Aqui para a tradução é importante tudo, porque esse O quer dizer esse Espírito do qual eu estou falando, ele. Vós o conheceis, porque ele... Habita convosco. Então ele já estava, ele não precisava vir. Ele habita convosco. Ele já estava presente. Só que na pessoa de Jesus. Por isso temos duas pessoas e um único Espírito Santo. Mas não como terceira pessoa, como se dizem. Ele já era presente. Os discípulos o conheciam. Vamos mais para frente aí do texto? Aí o 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, ele mesmo. Ali eles põem um espaço, mas não tem como eu arrumar esse espaço, que era a saída dele da terra naquela ocasião e a volta no retorno, porque ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Onde houver 2 ou 3, ali estarei eu. Ele dará o Espírito de verdade que o mundo não pode, mas vós conheceis. Não há uma segunda, não na segunda vinda, que é só para vocês lembrarem. O outro seria o próprio Jesus, porque esse outro, principalmente em língua portuguesa, ele fica complicadinho para nós, né? O seria igual a mim. Vamos ver lá João 2, 22, desculpa. João 22. Versículo 2, não é 22 não, hein? Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Traga o sepulcro do Senhor, e não sabemos onde pusemos. Alguém tem uma outra tradução diferente? Só se for diferente, senão não quero que leia. Se for diferente, por favor, leiam. 20, 22. Não, 22. 20, verso 2. Depois você lê, Alva. Achou, Luiz? João 20, verso 2, por favor. Luiz, achou? Leia para nós, por favor. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes:
Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Vamos ouvir o Álvaro, depois a gente comenta. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Ele foi correndo até Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo? Quem é que escreve? João. João usa outro para falar dele mesmo. Uma característica da linguagem hebraica. Eu não posso dizer que esse outro é um outro. Com esse texto eu posso confirmar que quando Jesus disse o outro Consolador, referia a si mesmo. Porque aqui quem escreve é João. É como se fosse eu, Ederaldo. Ele correu lá com o Luiz, né? E correu ao outro discípulo que Jesus amava, Ederaldo, mas sou eu que estou escrevendo. Eu uso o outro para referir a mim mesmo. É uma característica da linguagem. Então esse outro não me significa que é um outro diferente. Aqui João usa o outro para falar dele mesmo. A única questão que fica mais suspensa, eu vejo só naquela parte do batismo, né? A respeito? Jesus foi batizado, daí pelo Espírito desceu. Mas o Espírito de quem, diz o texto? O Espírito... Lê lá, vamos lá no batismo. Vamos lá no batismo. Deus falando, Jesus na terra, e aquilo ali é o cumprimento de uma profecia, aquilo ali é unção, é quando Jesus é ungido para fazer o seu ministério. E ele foi ungido, investido do Espírito de Deus. Não é uma terceira pessoa. Aquele Espírito não é o Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo, mas de Deus, o mesmo de Jesus. Como Jesus estava como homem, precisou que esse Espírito investisse Jesus para ele poder fazer a obra, né? De poder. É na mesma porção que nós recebemos poder para fazer obras sobrenaturais quando necessário. Deus pode usar qualquer um de nós através do seu Espírito para operar um milagre. É este tipo de unção que Jesus recebe. Tem Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também, Jesus, orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho com prazer. Certo. Tem alguma tradução que diz o Espírito de Deus? Que tradução é essa, Natal? Você quer revista corrigida? Corrigido. Tem alguém com tradução diferente? Não. A tua, Luiz, como é que diz? Não tem nenhuma que diz o Espírito de Deus? Nesse caso, como é que ele vai ser complementar o Espírito Santo também? Mas mesmo sendo o Espírito Santo, como que nós já vimos, o que eu quero que vocês entendam é que esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele não é uma terceira pessoa. Ele tem sentimentos de pessoa porque é o sentimento de Deus. Diga, Natália. Mateus 3,16, que diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Então vai em Mateus, as outras ver se tem esse texto. Porque no original grego diz: o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, que era para ungir, para fazer as profecias, para cumprir as profecias. Aí depois do batismo, no capítulo 4, também vai dizer, né, que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao céu. Certo. Mas guiado, né? Levado. Mas levado, guiado pelo Espírito. Eu não lembro agora o texto, mas no Velho Testamento, quando se fazia essa representação do Espírito de Deus vindo sobre Jesus para a unção, cumpre a profecia. No Velho Testamento, quando se fazia sacrifício, os ricos levavam o cordeiro, e os pobres que não tinham dinheiro para levar cordeiro, levavam a pombinha. Tanto a pombinha como o cordeiro representa Cristo, que liberta dos pecados. Era o cordeiro para os ricos e a pombinha para os pobres, às vezes até uma rolinha.
Então os pobres não davam cordeiro, porque não tinham dinheiro para isso. Então eles traziam essa pombinha. Nessa investida do Espírito de Deus, vindo, porque João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é representado pelo Espírito em forma de pomba, justamente para dizer que Deus não faz acepção de pessoas, e tanto receberia um sacrifício mais caro, como um sacrifício menos caro, para traduzir. Então, por isso a representação desse Espírito em forma de pomba, mas não como terceira pessoa, como o Espírito de Deus, que ungiu Jesus para que ele cumprisse a salvação, tanto para judeus como para gentios. Eu não lembro agora o texto, mas é o texto que fala do sacrifício: o cordeiro para os ricos e a pombinha para os pobres. Diga, Natão. Marcos 1,10 diz: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E no 12 diz: e logo o Espírito impediu para o deserto. Impeliu? Impeliu. O Xavier, usando o texto Espírito de Deus, ali quando Deus faz a criação, soprou nas narinas do Espírito, saiu de Deus. O Espírito de a vida. O Espírito de vida, né? A vida. Mas tem alguma... Não, você só... O homem, a parte espiritual do homem, por causa da queda do pecado, ela está morta. Ela só tem isso reaceso, reanimado, reavivado, quando ela aceita Jesus. Aí o teu espírito de vida, né, recebe informação do Espírito de Deus através das revelações e procede daquela maneira. A base ensina que isso começa pelo Espírito de uma pessoa dali. Não, mas o Espírito de Deus é o Espírito de um ser divino. Né? É um Espírito de um ser divino. Eu não posso confundi-lo com o Espírito do homem e não posso ver aí uma terceira pessoa. Eu não posso adorar o Espírito Santo igual faz o padre, gente. O padre pendura ele lá no pauzinho e leva o culto ao divino. Eu não posso fazer isso, hein? É só por isso que eu estou falando para vocês. Eu adoro Deus, o Pai, e Jesus, o Senhor. Nós temos um único Deus. Jesus diz que a nossa comunhão é só com o Pai e com o Filho. Nós não temos outro tipo de comunhão. Vamos lá. Geraldo, só mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará. Sim, Espírito do Pai. Você veja que nós estamos falando do mesmo Espírito. O Espírito que procede do Pai. E Jesus, ele é glorificado, né? Ele é glorificado e depois ele se mostra presente no mesmo Espírito entre nós. Jesus está no céu, com o seu corpo glorificado, mas o seu Espírito está conosco. E por isso nós fazemos uma terceira, porque se você for dividir, tá o Pai, tá o Filho e tá o Espírito dos dois, que é o Espírito Santo, porque eles são santos, por isso é chamado de Espírito Santo, entre nós, representando Jesus e representando Deus. Eu não tenho como terceira pessoa, eu só preciso que você entenda isso. Você pode crer no Espírito Santo como Espírito de Jesus, como Espírito de Deus. Mas aqui no caso, mais ou menos, não dá-se uma visão que o Espírito Santo não é Jesus? É o Espírito do Pai? Aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Ele testificará. Mas é o mesmo Espírito do Filho, que representa o Filho. A questão aqui é representativa. Nós não temos Jesus ao nosso lado, como teremos quando formos no céu. Nós temos o Espírito do Pai e do Filho, que nos guia, que nos dá força, enfim, que faz a sua obra de Consolador. Mas deixa eu ir mais um pouquinho para frente, quem sabe clareia, diga. Seria, no caso, a atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, comparando ao Novo. Nós temos ali várias formas do Espírito de Deus. Usando o salmista, Ezequiel, ele fala do Espírito de Deus. Teria diferença da atuação dele no Novo Testamento, no Antigo? Não, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Não tinha... Só que agora ele veio de uma forma... não tinha diferença, porque a atuação era através da lei. Mas era o Espírito de Deus também. E o sacerdote. Então, como Deus instituiu, ele respeitava, mesmo o sacrifício
Sendo insuficiente, ele respeitava todo o ritual feito pelo sacerdote. O mesmo Espírito que operava, ou para salvação ou para condenação, o Espírito de Deus. Na revelação do Filho em carne, porque esse Filho era Espírito como Deus é Espírito, por isso ele encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nessa revelação dispensa-se o sacerdócio imperfeito e põe todo esse sacrifício, esse ritual, em cima do Filho. O mesmo Espírito opera, porém com uma clareza, com uma revelação muito maior, que é o que nós chamamos de graça. Ele esclarece de uma forma... É por isso que lá diz no Velho Testamento, em Jeremias 31, que nesta época não precisaríamos que nos ensinassem, porque o Espírito de Deus revelaria as coisas de Deus para cada um daqueles que crescem em Deus. Então esta é a graça, que não vem por obra da lei, porque a lei ela não consegue te justificar, ela só aponta, é pecado, é pecado. A cada segundo que se passa, você se vê mais pecador e mais condenado. Hoje, se não fosse o amor de Deus, seria a mesma coisa, porque somos pecadores. Mas esse sangue do Filho, que foi derramado como cordeiro, como pomba, resgatou os pecados de todos. É condicional, né? Aquele que crer. É a salvação, o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vamos mais um pouquinho para frente? Outro aqui é o próprio João, estava falando de si mesmo como fez o próprio Jesus. João 14, 20, vamos lá. Deixa eu ver, um pontinho. Então quem usa aquele texto lá de Eliezer, o Damasceno na casa dele, como comparativo do Espírito Santo, está foi fora, não está? Na verdade isso é muito confuso, né? Isso não é muito simples assim de você. Dele ali está totalmente... O problema é só não adorar o Espírito Santo. É só isso. Tá? Você não pode prestar culto, hein? Como fizeram os pentecostais no tempo que faziam culto para os anjos. Isso é pecado, isso é idolatria. Anjo não se adora. Só se adora Jesus e, consequentemente, adorando Jesus, você adora a Deus. Porque é aquela história. Quem vê a mim, vem o Pai. Quem faz o que eu faço, cumpre a minha palavra, faz a vontade do meu Pai. Quem faz a vontade do meu Pai, agrada o Pai através de mim. Eu e ele viremos e faremos nele morada. Tá? Vamos lá. Você já tem Deus e Jesus vivendo dentro de você pelo Espírito de Deus. Diga. Por exemplo, pastor, o ser humano tem corpo, alma e espírito. Ou seja, Jesus estando no céu, o espírito seria por ser Deus, o espírito dele aqui na terra, essa divisão está representando em todos os espaços, seria mais ou menos isso? Porque você veja, o Espírito de Deus, ele totaliza, né? É por isso que nós vamos chegar no texto que diz os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos interpretar esse texto agora na linguagem profética para entender como é que acontece esse fenômeno, podemos dizer assim. Mas é isso. Nós temos 2 pessoas, o Pai, Deus, e o Filho. O único Senhor, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. E agora é Ele que opera, é Ele que se obedece, é Ele que se adora, é Ele que se louva. Nós não temos outro, é o único. É por isso que eu tenho aqui uma impossibilidade de salvação sem estar esta pessoa, Jesus, no meio. Não tem como fazer ponte com Deus sem Jesus. Pastor, mas se eu quiser desligar, por exemplo, do meu espírito, separar do corpo, eu não consigo. Não, mas você é humano. Mas Deus... Deus sim, porque Deus tudo pode, né? Deus não tem limite. Ele pode fazer coisa que nós nem ousamos imaginar. Vamos para João 14, 20? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Daí a justificativa para a afirmação de Jesus: se eu não for, o Consolador não virá. Essa frase é muito polêmica. Se eu não for, o Consolador não vem. Porque ele precisava tomar posse do seu trono de glória, porque o reino é dele.
Nós estamos no reino, né? Ele entronado, coordena o reino daqueles que deverão ser salvos, daqueles que aceitam, e o Consolador está conosco, que é o Espírito do Pai e do Filho. É o mesmo Espírito. Ele tem sentimentos de tristeza, de... Ajuda aí. Que mais que o Espírito Santo... Alegria. Tem um monte de qualidades pessoais, né? Por ser o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Você veja que há até um paradoxo em falar em Espírito e falar em pessoas. Se nós temos Deus como pessoa, Jesus como pessoa e o Espírito como pessoa, nós teremos 3 pessoas. Se nós temos Deus não como pessoa, que é a forma que ele se revelou, Deus nunca se revelou de outra forma. O que foi que Jesus disse para a samaritana? Deus é, não pode ser pessoa. Quando Jesus disse... Só um pouquinho aí, irmão, senão eu perco a conexão, eu sou meio fora. Como pessoa, nós só temos imagem, noção de Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo, apesar de ter sentimentos nobres, pessoais, não poderia também ser uma pessoa. Tanto é que ele atravessa a parede, você poderia dizer, é corpo glorificado, mas só Jesus deu prova de corpo. Ele diz, põe a mão aí, vê que, depois me dá um peixe aí, vê que espírito não come. Se eu for literalmente considerar, eu tenho 2 espíritos. Deus, que é o Espírito Supremo, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e somente Jesus como pessoa. Como Deus é ilimitado, onisciente, faz tudo, pode tudo, a Bíblia apresenta-o com braço, com nariz, com olho, fala, com sentimento. Então, mostra-nos o Pai. Ele disse, o Pai sou eu. Então nós não temos, a minha única preocupação não é o que você pode deduzir disso aqui, você não tem 3 pessoas para adorar. Porque o pentecostalismo atual está batendo, até uns 20 anos não se batia, só que de vez em quando falava isso. Os outros não, mas agora eles estão pegando pesado nisso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, isso é antibíblico. Não existe 3 deuses e não existe Deus Espírito Santo. Existe um Deus soberano, Criador, um Filho que é Senhor e comanda tudo, porque o Pai deu a ele isso por um tempo determinado, e o Espírito dos 2 que reina no mundo para a salvação. Nós não temos 3, irmãos. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Certo? É que quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, a gente não pensa isso, o pessoal acusa a gente. Mas para quem ouve, que quer uma intriga, diz, esse cara tem 3 deuses. Aí eles fazem aquele de 3 cabeças, cobra com 3 cabeças, bode, e começa aquela briga como os testemunhas de Jeová fazem para atacar a gente. Você só precisa ter consciência disso. Um Deus Criador e Pai, um Senhor que comanda tudo e Filho, e o Espírito Santo deles, porque eles são divinos, que está na ação de consolação, está conosco para fazer o Pai e o Filho presente em nós. Deus mora em nós e Jesus mora em nós. Então ele falou, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mora já em nós. Como o templo de um Espírito Santo, que representa as 2 pessoas. Não é só a questão disso, porque mesmo depois de ter ressuscitado, ele mesmo falou que não era Espírito. Mas na verdade, para não dizer pessoa, ele não era espírito, mas ele tem um espírito, o Espírito Divino. Entenda-se espírito pelo que dá força, pelo que move. Nós move, digamos, humanamente, ele move divinamente, a diferença é essa. Porque o corpo ele passa a parede, é ele e o fantasminha, o Gasparzinho, que ele atravessou a parede, eles estavam fechados no cenário. E ele apareceu, mas com o Espírito Divino, Espírito, caráter, ética, vamos falar, traduzir, moral, ação, pensamento, pureza, esse Espírito. Filipenses 1,19, vamos lá. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Vocês leram aí, acompanharam o texto? E diz isso mesmo?
Pelo Espírito de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, advogado e consolador. João 2:1, vamos lá. Primeira João, hein? Deus pedindo essas coisas, escrevo para que não pequeis, se alguém pecasse, tem um advogado para com parte dos Cristo. Então tá, um único advogado, né? O Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Paráclito, grego, ou Paracleto em português. Paracleto quer dizer advogado. Nós temos um único advogado, Jesus Cristo, o justo. 2 Coríntios 13, algumas Bíblias têm 14, algumas têm. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Eu falei a presença. A presença. Mas a tua é a linguagem de hoje, né? Não, daí esses irmãos foram muito além, não dá. Mas veja só, aqui, a tua é diferente dessa? Não? Bom, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ali eu coloquei o significado de comunhão, que é comum união. O Pai e o Filho, o Espírito Santo dos dois, em comum união conosco. Não tem embasamento para dizer que existe uma terceira pessoa. Esse versículo é muito usado. Eu coloquei os mais usados, né? Para defender a terceira pessoa. Você deve observar aí que no início das cartas, a saudação é em nome de Jesus Cristo e por Deus Pai. Por Deus Pai. Nunca Nunca cita o Espírito. O Espírito vai estar sempre atrelado à presença de Jesus. Quando ele disse, estarei convosco todos os dias, a igreja espera que ele venha para isso. Mas quando ele vier, não é ele que estará conosco todos os dias, é o contrário. Para raciocinar, faz sentido em gramática, em contexto, em concordância de texto, em subordinação de frases. Tem um significado muito grande. Se eu digo que eu estarei convosco todos os dias, é porque eu venho até vocês. Quando ele vier, nós estaremos com ele para sempre. Ele mesmo diz, estareis comigo para sempre. Então essa promessa não é futurística, ela se cumpre. Ele está conosco todos os dias, em uma presença espiritual. Então comunhão quer dizer comum união entre o Pai e o Filho, o Espírito e nós. Por isso diz ali a saudação. Vamos para frente lá. O nosso Espírito e o Espírito do Pai e do Filho em comunhão conosco. João, vamos confirmar isso em João 17, 20 e 21. E não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De quantas pessoas Jesus fala? De quantas, irmãos? De duas. Não tem terceira pessoa, irmãos. É só isso que eu quero clarear para vocês. Ele teria que dizer aqui que tenho comunhão contigo, comigo e com o Espírito Santo. Você tendo comunhão com Jesus e com Deus, você tem comunhão com o Espírito Santo, que é o Espírito deles. É óbvio. São duas pessoas. Ele ainda vai dizer isso mais claro. Vamos lá, temos aqui 17, 22, 23. Na continuação aí, vamos lá. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Temos quantas pessoas? Duas. João 1,3. 1 João 1,3. Porque vimos e ouvimos isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quantas pessoas, irmãos? Não tem a terceira. A nossa comunhão é com o Pai, Deus, e com seu Filho Jesus Cristo. O Espírito é dos dois, porque são divinos. Ser divino é como eu disse,
Filho de homem, homem é. Filho de peixe, peixe é. Filho de Deus, Deus é na sua divindade. A função é submissa. Agora ele comanda tudo porque ele disse, eis que, ele não tinha antes, eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele toca a obra com a igreja. Nós vamos chegar ao final, quando ele vai entregar tudo de volta para o Pai, e o pai dele vai ser o nosso Pai, e o Deus dele vai ser o nosso Deus. Ele afirma isso aqui nas Escrituras. Não temos a terceira pessoa. Comunhão e coinonia ali, né? A comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Vamos lá, considerando Gênesis 1, 2, porque fala-se sobre isso, né? A terra... E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo. O Espírito de quem? De Deus. Agora, esse texto, o único texto que corresponde a ele é João 1. Vamos lá ver quem era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quantas pessoas? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quantas pessoas? Duas. O Verbo Cristo, Logos, né? 2 pessoas. Nós não temos 3 pessoas. Aqui o Verbo era Deus, a tradução, e o Verbo era divino, porque era filho de Deus. Como qualidade, né? Provérbios 34, vamos lá. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que tu sabes? Quantas pessoas tem aqui? Quem fez as ações primeiro foi Deus. E o nome do filho? Qual é o nome do filho? Jesus. Temos de novo a revelação da eternidade que não conhecemos, Deus ter sempre existido, com a revelação de 2 pessoas. Não se fala em uma terceira pessoa. Batismo de Jesus, vamos lá, Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz no céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraram. Não é outro Espírito, é o Espírito de Deus, o mesmo que estava quando formou a terra. E eis que uma voz dos céus, bem, vamos João 14, 10. Joãozinho, não é o primeiro, o segundo, o terceiro, hein? 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Pai e Filho com o mesmo Espírito. As obras quem faz é Deus, através do seu poder. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. No batismo, quando o Espírito de Deus desce sobre ele, o unge para o ministério. Na época dos sacrifícios era oferecido cordeiros e pombas, o cordeiros pelos mais ricos e as pombas pelos mais pobres, mas os 2 sacrifícios representam Cristo. Veja Mateus 12, 32. Que é aquele versículo que eu acho que foi o senhor que perguntou, ou foi o senhor? A blasfêmia. 12, 32. É. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Para explicar esse texto, usaremos Apocalipse 5, 6. Vamos lá? Para saber que não está falando do Espírito como uma terceira pessoa, mas como o próprio Jesus e como o próprio Deus. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tem alguma tradução que ao invés de 7 pontas diz 7 chifres? Vocês não acompanharam a leitura, irmãos? Não é ponto. Bem, vamos lá. Um cordeiro com 7 plenitude, chifres, igual poder, logo o cordeiro tem a plenitude do poder. Um cordeiro com 7 chifres. Ele tinha 7
chifres na sua tradução, né? Que quer dizer plenitude. Chifres igual poder, logo o cordeiro tinha plenitude do poder, onipotência. Tá? Também 7 olhos, presença. Assim o cordeiro possui também a plenitude da presença, o que nós chamamos de onipresença. Os 7 Espíritos de Deus e a plenitude de Deus, onisciência, onipresença e onipotência. Quando fala-se do próprio Jesus. Não tem uma terceira pessoa. Os 7 Espíritos é porque é a plenitude dessa presença, desse poder ou desse conhecimento. 7 na linguagem profética é a perfeição, é a totalização de tudo, né? Por isso é que, como em linguagem figurada, ele fala de 7. Esse cidadão era o Senhor Jesus Cristo, o mesmo que revelou. E para quem cada texto dizia, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se fosse traduzido o que Jesus Cristo diz às igrejas. Porque a revelação é dele, não é do Espírito Santo. É dele. Pecado contra o Espírito Santo de Mateus 12, 27 e 28. E se eu expulso os demônios? Presta bem atenção no texto, irmão. E se eu expulso... Mateus 12, 27 e 28. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Se eu estou operando pelo Espírito de Deus, cumpre-se a profecia que o Messias, eu, seria investido do Espírito de Deus, que representava o sacrifício de perdão do Velho Testamento, cordeiro e pomba, para trazer o reino que Israel espera para a salvação de todos. Jesus não explicou tudo isso, porque esse povo era judeu, eles conheciam a lei. Foi mais ou menos quando João, amedrontado porque ia morrer no dia seguinte, tinha afirmado já que Jesus era o Messias, aí de repente ele diz, vai lá e pergunta de novo se é ele mesmo, porque ele viu que ia ser morto. Falou, vê se é ele, se temos que esperar outro. O que foi que Jesus disse? Jesus primeiro falou, só diz para ele que os coxos andam, os cegos veem, os leprosos são limpos e os pobres ouvem o Evangelho. Era a profecia. Dito isso, João acalmou-se e morreu. Então aqui está revelado tudo isso. Sobre o final, vamos lá. Agora, para acabar, né? Para nós fecharmos isso daqui, porque depois no Apocalipse nós vamos abordar de vez em quando um texto desse. Vamos lá, soberania final de Deus, quando tudo terminar. 1 Coríntios 15, 26 e 27. Tá devagar o negócio aí, hein? O inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Tá, só um pouquinho, vamos de novo, ó. 1 Coríntios 15, 26 e 27, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isso vai acontecer quando nós formos ressuscitados. Porque Jesus já foi. Quando ele tirar-nos da morte, a morte não puder nos reter mais, está vencido a morte. Esse é o último inimigo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Deus sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo. Mas quando se diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, óbvio é, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Deus não foi sujeito. Abaixo de Deus só tem Jesus e sujeita tudo, menos Deus. Deus é superior a Jesus, porque é Pai, é o Criador. Jesus é Senhor, é divino, Filho de Deus, nosso Salvador, mas é sujeito a Deus. É claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, inclusive a morte, então também o mesmo Filho
se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós teremos um só Deus, junto com Jesus, nosso irmão. Quando ele fala para Maria, ele diz: vai para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai, vosso Pai. Diz aos meus irmãos e vosso irmão. Tem a sugestão. Jesus superior a nós, isso não se discute. Mas Jesus é submisso a Deus. E ele vai voltar a essa mesma glória. Porque quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Não existe terceira pessoa. Jesus não é Deus como Deus que Pai, ele é Deus porque é divino, é Filho de Deus, é Deus. Entendam isso, por favor. Mas não está na mesma posição. Existe hierarquia. Se nós tirarmos a hierarquia, teremos 2, que seria pecado, ou até 3 deuses que não. A Bíblia não permite isso. É por isso que quando dizemos que cremos na Trindade, somos taxados por algum de idólatra, de diabólico. Tem uns que dizem que é o sinal da besta, e aí eles inventam um monte de arte. Mas é só uma questão de compreensão do texto. Adoração, Apocalipse. Deixa eu ver, até existe aí o judeu, ele sempre tinha Deus e mais ninguém. Ele sempre batia na terra, Pai Abraão. Referência que há um Deus único que não existe ninguém na... Então até o motivo até hoje que eles rejeitam Cristo. Mas já Abraão... Então, deixa eu ver se eu estou me enquadrando aqui. Então, eu teria que ser unicista. Por? Se eu tenho só Deus... Bem, eu não sei bem o que você quer dizer quando quer dizer unicista. Unicista, né? Eu não sei bem o que você quer dizer só isso, porque o unicista, na verdade, ele nega a divindade de Jesus também. Ele não nega só a deidade, porque deidade é uma coisa, a divindade é outra coisa. Negar a deidade de Jesus como Deus soberano criador é uma coisa. Negar a divindade é uma outra coisa. Eu acho que você não pode dizer por unicista por isso, porque esse movimento teológico, eles negam a divindade de Jesus, como fazem os testemunhos de Jeová. Mas você tem um único Deus Pai, um único Senhor Jesus Cristo. Vou colocar de outra maneira. Então assim, da forma como foi colocado aqui, que a Trindade não está correta, então o unicismo também não. Não, porque eles negam a divindade de Jesus, né? Eles fazem Jesus um ser criado e não um ser gerado, que é muito diferente. Para criar, eu pego isso daqui, vou esculpindo, depois faço uma mágica e crio. Para gerar, sai de mim. Nasce, sangue, veia, e aí sai de mim. É diferente, eles negam essa geração. Adoração. Apocalipse 5, 13 a 14. Quem lê? Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas neles a dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Somente o Pai e o Filho. Tenho assentado no trono, que é Deus e o Filho. Adoração só a esses 2. É só isso que eu quero que você... Você pode até não... Deixa lá, pensa nos 3. O terceiro não como pessoa, ele não deve ser adorado. Na visão do irmão Antônio, então nós não somos unicistas. Não, mas sem o Espírito Santo, eu não tenho condições. Não, porque o Espírito... Porque eu preciso nascer do Espírito. Sim, lógico. Mas é o mesmo Espírito de Deus e o mesmo Espírito de Jesus. Não é uma terceira pessoa como nós aprendemos, porque eu até entendo na minha cabeça essa terceira pessoa como Espírito deles. Mas para dizer isso para outra pessoa, ela não diz: não, esse camarada é idólatra. A discussão não vai levar a nada, porque ele vai acusar. Eu só preciso que você não adore o divino, que você adore Jesus. A Deus diretamente você não pode adorar, porque é só através de Jesus. Os judeus se alugaram no tempo da lei e acham que pode fazer isso até hoje. Não se pode mais. Mas eles também colocam, no caso desse defeito do unicismo, no caso Jesus como Deus, né? Eles colocam Jesus.
exclusivo. Então, na verdade, eles não estão tirando a divindade, eles colocam isso aqui. Mas daí eles colocam, eles dão uma deidade para Mas Jesus. eles têm a mesma coisa, né? Não é assim. Não, os que eu conversei com eles negam a divindade de Jesus, né? Tem unicício só em Cristo. Esses que são só em Cristo, eles negam a soberania do Pai. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu quebro a lei. Adorarás só, como é que é? Não, como é o primeiro mandamento lá? Não. E tem toda uma questão aí, eu não posso fazer isso. Tá? Mas só para dar uma clareada. Porque tem texto que isso é o máximo que a Escritura revela sobre Jesus, sobre Deus e sobre o Espírito dos dois. Tudo que se falarem fora do que vocês leram, porque eu peguei todos os versículos que falavam, vai ser colocado, vai ser inventado, vai ser deduzido. Aí, se agradar também não é um problema. Você não pode adorar, você não pode dizer que Jesus não é divino, porque sem Jesus você está perdido. Você não pode anular Deus, pondo Jesus maior do que Deus, e você não pode adorar o Espírito Santo. Você vê que tem o pessoal que adora a pombinha, né? O Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Não se esqueçam de ler a apostila de Daniel, de Zacarias, porque muitas respostas daqui estão lá, hein? Porque daí, se você começar a fazer todas as perguntas que nós já vimos, aí nós vamos eternizar aqui. Porque eu tento responder, mas tem muita coisa que você já deve saber, se é que você estudou a apostila. Se você não jogou no cantinho lá, pensa no Espírito Santo como Espírito, como diz o nome dele mesmo. Aí você não se atribula. Pensa em Deus como Pai e Jesus como Filho. E lembre-se que a Jesus está subordinado todo o céu, toda a terra, consequentemente o inferno. Isso não se fala. Tá? Aí você não cria nó na tua cabeça. Quando disserem que é unicista, tudo bem. Quando disserem que é trinitariano, tudo bem. Você vai com a tua fé firme no Senhor que te pode salvar e no Deus que te criou, que é o Pai dele. Quem ora?